Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Espírito Santo, ilumine-me. Carta de São Tiago. Feliz o homem que suporta a provação, porque, uma vez provado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Ninguém, ao ser tentado, deve dizer: é Deus que me está tentando, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e tampouco ele tenta a ninguém. Antes, cada qual é tentado por sua própria concupiscência, que o arrasta e seduz. Em seguida, a concupiscência concebe o pecado e dá à luz, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Meus queridos irmãos, não vos enganeis. Todo o dom precioso e toda a dádiva perfeita vem do alto, descem do Pai das luzes, no qual não há mudança, nem sombra de variação. De livre vontade ele nos gerou, pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. Palavra do Senhor. Salmo 93. Bem-aventurado é aquele a quem ensinais vossa lei. É feliz, ó Senhor, quem formais e educais nos caminhos da lei, para dar-lhe um alívio na angústia. O Senhor não rejeita o seu povo e não pode esquecer sua herança. Voltarão a juízo as sentenças. Quem é reto andará na justiça. Quando eu penso, estou quase caindo, vosso amor me sustenta, Senhor. Quando meu coração se angustia, consolais e alegrais minha alma. Bem-aventurado é aquele a quem ensinais vossa lei. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vocês recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Toda massa, para crescer, precisa de fermento. Sem ele, seria a massa uma espécie de hóstia, e os pães seriam muito menores. Mas o que seria o fermento dos fariseus e de Herodes? Claro, Jesus aqui usa uma figura de linguagem. O que então o fermento poderia significar? O de Herodes, evidentemente, era o poder. Como já disse alguém, o poder tende a corromper, e o poder absoluto tende a corromper absolutamente. Ora, sabemos o que os Herodes fizeram.
O chamado o Grande mandou matar as criancinhas de Belém, e esse outro, ao qual Jesus se referia explicitamente, ordenou que João Batista fosse decapitado. E por que fizeram isso? Porque tinham poder. Mas a culpa não é do poder. Se não o tivessem, não o teriam feito, mas continuariam com a vontade. O poder só lhes deu as condições. E desse modo, não só o fizeram, como ainda se tornaram orgulhosos, soberbos e evidentemente piores. Daí o desprezo deles ao arrependimento e à fé. Do ponto de vista espiritual, o mesmo vale para os fariseus. Sua religião se baseava em cumprir os mandamentos e desprezar a quem não os guardasse. Por isso eram orgulhosos, autossuficientes e soberbos. Daí também a sua falta de arrependimento e fé, entendida como dependência absoluta de Deus. Eles confiavam, sobretudo, em si mesmos e também em Deus, mas como aquele que lhes daria o prêmio pelo seu esforço e fidelidade. A sua religião, portanto, era sem amor e sem compaixão. Oremos. Senhor Jesus, queremos evitar esses dois fermentos, mas confessamos que até os empregamos quando a situação se nos oferece. Faze-nos ver o que realmente somos e dá-nos a humildade para nos arrependermos e ter compaixão dos que estão ao nosso redor e coragem para falarmos aos que detêm o poder. Amém. Divino Espírito Santo, ilumine-me. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.